Continuando nosso programa de hoje, Pedro Lúcio Góes, secretário-geral do Sindipetro do Rio Grande do Norte, é o nosso convidado de hoje. Ainda dá tempo, esse é o terceiro bloco, para você participar. Se tiver dúvida aí, participe com a gente antes do seu sextou, viu? Sextou com cuidado, né, Vonúvio? Porque a pandemia ainda não acabou. Pois é, Carol, tem que ficar atento aí você que vai fazer alguma curtição aí no final de semana. Eventos públicos e privados com mais de 300 pessoas devem exigir a apresentação de comprovantes de vacinação contra a Covid-19. A medida é estabelecida em novo decreto do Estado. A ideia é estimular a adesão à vacina e garantir o controle epidemiológico. A obrigatoriedade da apresentação do esquema vacinal deve prevalecer de acordo com o calendário do Plano Nacional de Imunização. Ou seja, se você faz parte do público-alvo que deve estar imunizado com a primeira ou as duas doses, terá que apresentar o comprovante acessando o RN Mais Vacina ou através do cartão de vacinas ao participar de eventos. O governo do estado publicou o decreto hoje alterando as normas referentes ao passaporte de vacinação. A principal delas, a principal alteração, é que agora eventos acima de 300 pessoas também terão a exigência de que para as pessoas frequentarem esses eventos, elas vão precisar estar em dia com o seu calendário de vacinação. O que isso quer dizer? Que pessoas que a idade delas já chegaram à necessidade da primeira dose, elas precisam tomar essa primeira dose para frequentar esses eventos. As pessoas que a idade delas já chegou ao momento da segunda dose, elas precisam ter tomado as duas doses para frequentar esses eventos. E as pessoas que a idade delas não chegou ainda o período de vacinação, a gente está falando aqui nesse momento de crianças abaixo de 12 anos, elas não precisam comprovar sua vacinação, elas podem adentrar ao recinto. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, mas só entra em vigor daqui 7 dias a contar da data de publicação, ou seja, dia 8 de outubro. Vale lembrar que cada município do estado do Rio Grande do Norte poderá ampliar as medidas de acordo com a necessidade de cada local. Vale lembrar que para eventos esportivos ou culturais com público, a obrigatoriedade da comprovação independe do número de pessoas. Com o novo decreto, o governo pretende aumentar a adesão à vacina e também estabelecer controle epidemiológico contra o coronavírus. O passaporte de vacinação é a forma que o governo está encontrando para o retorno seguro dessas atividades. Nós temos avançado muito nessas flexibilizações e é necessário que as pessoas cumpram, tanto os promotores de eventos como as pessoas que desejam frequentar esses ambientes, que elas tenham a consciência da necessidade de estar em dia com o seu esquema vacinal para frequentar esses eventos. Então tome sua vacina, já que você gosta tanto aí das pândegas, né, como diz Vonúvio. Toma a vacina mesmo que não concorde com ela. Também tem nem que não concordar, não sente nada. No instante toma uma injeçãozinha de nada. Vai tomar a vacina e depois do período de imunização vai se divertir aí. Carol, é importante esse tipo de medida porque é o seguinte, eu já vi relatos aí de jornais em rede nacional que uma pessoa desacreditada da vacina, ela praticamente não conseguia participar das atividades de seu clube, o qual ele frequentava comumente. E esse clube exigiu ali a comprovação de vacinação, né? E ele, mesmo sem concordar, mas querendo participar do clube, foi até o posto de saúde e tomou a vacina. E aí ele voltou a participar dessas atividades deste clube. Da mesma forma como você disse, Carol, vai lá, toma a vacina. Na mesma hora já aparece o comprovante lá no site, né, do RN Mais Vacina. Há alguns eventos, Carol, o que eu entendi aí do governo do estado, vão exigir as duas doses. Só a AstraZeneca que está aí com um prazo mais esticado, mas a Pfizer está aí com o prazo reduzido, né? A própria Coronavac. Então, vamos tomar a vacina, porque aí você já fica livre de questionamentos e você vai poder curtir aí a sua festa. Quer aglomerar? Vai pelo menos vacinar. Pois é, né?
O ideal seria pensar no benefício coletivo, né? Que a vacina realmente trata-se é um benefício para o indivíduo, mas, na verdade, se trata da imunização coletiva. A gente só vai se livrar dessa situação quando a maioria das pessoas estiverem vacinadas com as 2 doses, pelo menos 70% da população. Então, se não pensa dessa forma, não consegue entender dessa forma, vai pelo menos pela farra. Vonúvio, a gente já tem participação aqui do pessoal de casa, viu, Pedro? A gente tem o Silvio do Santa Delmira. Ele está aqui dizendo: a Cosern foi privatizada e não faltou energia. O que você acha disso? Eu acho assim, Carol, é um argumento muito raso para você tratar um problema tão complexo. Né? Se você vai falar de empresas privadas que estão funcionando, sabe o que é privado também, Carol? O tráfico de drogas. É privado. É feito por agentes privados. E aí, nós vamos colocar tudo na mesma régua? Eu estou falando aqui de privatização da Petrobras. Aí a gente pode conversar melhor. Não vou falar sobre privatização de Cosern há anos já de privatização. Vamos falar sobre a privatização da Eletrobras, que foi há pouco tempo aprovada no Congresso Nacional e que vai ser um desastre a gente entregar o nosso regime de águas, o nosso regime de produção de energia elétrica para empresas privadas com outros interesses, né? Então, eu acho que é um argumento que ele precisa pensar um pouco melhor e sair desse jargão pequeno de privatiza que é melhor, ou estatiza que é melhor. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando de Petrobras, de produção de gasolina, diesel, gás de cozinha, que são bens de altíssima importância para a sobrevivência e manutenção de qualquer sociedade. A gente está observando agora, em nível mundial, lá na Inglaterra, a falta de gasolina em postos. Pela questão da distribuição, o próprio governo não afirma que é falta de combustível, mas a logística de entrega. E já tem prejudicado muito a economia da Inglaterra ao ponto de faltar produtos nas prateleiras, né? E a gente sabe que esse combustível não é unicamente produzido lá na Inglaterra. O que pode acontecer aqui no Brasil em observando cada vez mais caro, né, o combustível, a gasolina, o diesel, né, as pessoas não conseguindo comprar o que é ofertado? O que pode acontecer com a economia, tendo em vista tanta dificuldade que se tem aí em barrar esses aumentos sucessivos? Vonúvio, a gente está chegando num patamar do preço da gasolina que não só o trabalhador vai ter dificuldade de comprar e encher o seu tanque do seu carro, mas o dono do posto vai ter dificuldade de encher o seu reservatório. Porque está ficando muito caro, está ficando caro num nível insustentável. A gente está pagando aqui em Mossoró R$ 6,67 o litro da gasolina. É um valor que você imaginar que há 2 anos atrás você pagava R$ 4,00 e a gente já achava caro, e hoje está pagando R$ 6,67. No começo desse ano eu gravei um vídeo que até se tornou um pouco viral, que a gasolina chegou em R$ 5,30. E eu falei, não, quando chegar em R$ 6,00 eu volto aqui. Já está em R$ 6,67. Eu acho que, assim, vai chegar um momento que o povo vai ter que acordar. Porque não tem condições, não tem mais condições de abastecer o carro. Você fica se tremendo de frio, de medo, quando você acaba o gás de cozinha da sua casa. Quando você vai no supermercado e vê lá 1 quilo de carne de segunda ou de terceira a R$40. A gente está chegando num momento realmente caótico na economia do Brasil, em decorrência da política de preço da Petrobras, que impacta tudo, né? Gasolina, diesel, impacta tudo, mas também em decorrência do desastre que é a política econômica desse governo, que não sabe o que fazer com o Brasil. Esse governo não teve proposta, não teve programa. Nas eleições ele deixou muito claro que a proposta dele era fazer a arminha para cima. A gente precisa acordar, o nosso povo precisa entender que tudo isso que a gente está passando não é obrigatório. Não é uma realidade que está aí, como o Bolsonaro falou na entrevista nesses últimos dias. Não é uma realidade que está aí, quer que eu faça o quê? Não é isso. Isso aqui é decorrência, é resultado, Carol, de uma política econômica desastrosa, que faz o dólar chegar no maior patamar da nossa história, do real, faz o preço da gasolina chegar no maior patamar da nossa história, e aí faz a gente voltar à inflação nos níveis de 94. Agora, em setembro, nós estamos na maior inflação do Plano Real, da história do Plano Real, para o mês de setembro. Agora em setembro de 2021. Não é possível que a gente não vá continuar acreditando que debates como privatizou a Cosern é bom, então o governo está certo. Dentro de uma política desastrosa que a gente está vivendo, em um governo, uma presidência da República
irresponsável e incompetente, como a gente está vendo, Carol. Maior inflação em quase 20 anos, viu, gente? A imprensa nacional divulgou hoje, de ontem para hoje, que o presidente Bolsonaro ele falou sobre a hipótese de utilizar um fundo, criar um fundo regulador com a parte do lucro da Petrobras que cabe ao governo federal. Qual é a sua opinião sobre essa ideia? Essa é uma ideia que está sendo debatida no Congresso Nacional, Carol. É uma ideia que a gente faz esse debate sobre a criação de um fundo, é uma das alternativas. Outra alternativa é nacionalizar os preços, considerar os custos nacionais. Carol, só em 2021 a gasolina já aumentou em 40% o custo para o consumidor final. Mas não houve aumento no custo de produção. A Petrobras não pagou um centavo a mais para produzir 1 litro da gasolina. E sem aumentar o custo de produção, ela aumentou 40% o preço final. Isso significa, sabe o quê, Carol? Que esses 40% foram tudo para o lucro da empresa. E esses lucros foram distribuídos para os acionistas, e que é meia dúzia de bancos, Volnúvio, e meia dúzia de famílias multibilionárias. Agora, no dia 25 de agosto, a Petrobras distribuiu 31,6 bilhões de reais para meia dúzia de bancos e acionistas. Esse dinheiro todinho, 31 bilhões de reais, veio do botijão de gás a R$100, da gasolina a R$6,60. É daí que está vindo esse dinheiro que está sendo distribuído para acionistas norte-americanos e grandes bancos nacionais. Eu acho que não é isso o papel da Petrobras, eu acho que não é isso que o brasileiro quer para o seu país. Pedro, mas a gente vê no WhatsApp, nos grupos das tias, dos tios, que a culpa é do ICMS. Inclusive, o Arthur Lira, presidente da Câmara, até propôs fixar um ICMS para todos os estados brasileiros. O que o ICMS tem com esta conta? Bom que você citou o Arthur Lira. Ele, no dia seguinte, ele já voltou atrás e percebeu que o problema não era o ICMS. Sabe por que o problema não é o ICMS? Porque o ICMS hoje, com a gasolina a 6,67, é o mesmo ICMS quando a gasolina estava a 3,30, ali em 2014. É o mesmo ICMS, o mesmo valor. Então, o problema não está no ICMS. O que o governo conseguiu fazer, o que Bolsonaro conseguiu fazer, foi entrar na cabeça de muita gente e distorcer o debate. Muita gente que em 2016 xingava Dilma, que em 2017 xingou o Temer, os caminhoneiros que em 2018 pararam com o Temer contra o preço do diesel, deixaram essa perspectiva de mão de que o problema era o presidente da República, a política de preço da Petrobras, e caíram na lábia de Bolsonaro, na lábia que ele lançou em fevereiro de 2020, tentando culpar os governadores. A culpa é de Bolsonaro e da política de preços desastrosa da Petrobras. Eu vou repetir isso sempre, porque a crise é nacional. Ela não aumentou só no Rio Grande do Norte, Ivanov. Hoje o diesel aumentou 9% aqui no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro. Aumentou 9%. Não houve aumento de ICMS, não houve aumento nas distribuidoras, vai haver aumento na Petrobras. E toda a cadeia vai ser impactada. E amanhã o caminhoneiro que vai passar por Mossoró vai pagar o diesel quase 10% mais caro. Essa que é a realidade. A gente precisa... Eu acredito muito que só há uma solução. Que a gente precisa entender de quem é a responsabilidade e cobrar de quem é a responsabilidade. Não adianta, Carol, eu achar que o Hospital Tarcísio Maia está ruim e cobrar de Alisson, quando a responsabilidade é de Fátima. Não adianta eu achar que a UPA do Alto São Manuel está ruim e cobrar de Bolsonaro, quando a responsabilidade é de Alisson. A gente precisa entender de quem é a responsabilidade de cobrar. A responsabilidade pela política de preço da Petrobras é de Jair Messias Bolsonaro e do atual presidente da Petrobras, Lula e Silva. A gente tem aqui uma hipótese do Sanderson do bairro Boa Vista. Ele diz: quando os carros elétricos estiverem em maior percentual, a Petrobras vai acabar? A Petrobras é uma grande investidora dessas novas tecnologias. Eu não sei se pouca gente sabe disso, mas há pouco tempo atrás a maior usina de energia solar da América Latina, Carol, era aqui no estado do Rio Grande do Norte, da Petrobras. Então a Petrobras é um grande centro de desenvolvimento de novas estruturas, novas tecnologias, e é por isso que ela é tão fundamental que continue no estado do Rio Grande do Norte. É uma empresa de 68 anos que conseguiu se reinventar esse tempo todo, conseguiu descobrir pré-sal, produz agora um nível de competitividade mundial, né, com ativos de classe mundial, consegue refinar e abastecer, Volnúvio, um país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes. A Petrobras sozinha tem capacidade de produzir, refinar e abastecer esse país desse tamanho. Então é uma empresa gigantesca que não vai ser ameaçada, muito pelo contrário. Na nossa visão, a Petrobras tem que ser o vetor para o desenvolvimento dessas novas tecnologias e para a transição da matriz energética que a gente tem hoje, a combustão, para uma matriz energética limpa e renovável de energia elétrica. A gente tem aqui a participação da Rose, do Costa e Silva. Ela diz: o presidente vem a público dizer que nada pode fazer quanto aos preços abusivos. Quem pode? O que podemos pensar disso?
É ele que pode fazer. Ele acha que ele não tem que fazer nada. Ele acha que nada é obrigação dele. Ele sempre tenta culpar alguma outra pessoa, algum terceiro. Hoje mesmo ele fez uma live dizendo que a culpa era de Temer e de Dilma, pelo atual reajuste que a Petrobras fez hoje de 9% no diesel. Veio culpar Temer e Dilma. Então ele não sabe o que fazer com o Brasil. Ele não tem projeto para o Brasil. O que a gente faz? A gente se une para que a gente possa alterar esse estado de coisas, para que a gente possa retirar Bolsonaro da presidência da República. E é por isso que no Brasil inteiro, amanhã, dia 2 de outubro, nós vamos estar fazendo vários atos no Brasil inteiro contra Bolsonaro, contra essa política desastrosa que está fazendo nosso povo catar osso para poder conseguir fazer uma janta. A gente tem aqui a pergunta do Marcos Galdino. Ele diz o seguinte, pergunta ao entrevistado de quem é a culpa da Petrobras não mais investir em Mossoró, em especial no Rio Grande do Norte, e o que ele acha de Mossoró ter dado um título de cidadania a Graça Foster. Eu acho absurdo naquele contexto. Graça Foster, ela fez a primeira política de redução dos investimentos da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte. A gente ia sair de 1,5 bilhão para 700 milhões de reais. E nós fomos contra, nós fechamos a BR naquele momento. Nós fizemos várias passeatas, fizemos várias greves, e conseguimos conversar com Graça Foster e Dilma, até que a gente conseguiu reverter. Até 2015, aquela política de Graça Foster não foi colocada em prática. Ela veio ser colocada em prática em 2016. Mas ela não foi colocada em prática, Carol, porque nós lutamos. Nós nos insurgimos contra aquilo. Agora, efetivamente, quando a Petrobras definiu a saída do Nordeste brasileiro e do Rio Grande do Norte, foi em 2017 com o presidente Pedro Parente, continuando com Castelo Branco e agora o Lula e Silva com Bolsonaro. Nosso tempo já está no fim, ainda teria muito realmente para tentar entender o contexto em que estamos vivendo. Mas Pedro Lúcio Góes, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Muito obrigado, Carol Ivonuvo. Muito obrigado a quem assistiu, a quem participou. Siga o Sindicato dos Petroleiros e a FUP nas redes sociais. A gente está sempre colocando mais informação e reforçando o convite. Segunda-feira, 9 da manhã, vai ter audiência pública na Câmara Municipal. Assistam que vai ser muito bom. Obrigado, Pedro. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço lá para o meu primo Chiquito, em Caraúbas, acompanhando aqui o cenário. Até segunda. Obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Aproveite o final de semana com cuidado, a pandemia não acabou. Até lá.